Meus irmãos, Deus tem sido gracioso conosco e mesmo em meio a dificuldades e lutas, Ele tem acrescentado ao número dos crentes, como desde a igreja primitiva, o número dos eleitos. E hoje nós temos o privilégio também de, nesse momento, poder compartilhar com a igreja que conversamos com alguns irmãos, outros que até então não eram irmãos, mas se decidiram pela fé cristã e hoje serão recebidos na nossa igreja como membros dessa comunidade, que lançaram a sua sorte com o Senhor Jesus Cristo e hoje teremos batismo como também profissão de fé desses queridos, que nós já conversamos com eles, eles vieram até nós e externaram esse desejo de poder, então, lançar a sua sorte ao regaço com Cristo e fazer parte dessa comunidade de fé. E é com isso, então, que eu gostaria de convidar aqui o irmão Vinícius, a irmã Vera e o nosso amigo querido Luciano, Luciano Almeida, que viesse aqui à frente. Esses queridos... Deixa a irmã Vera chegar. Esses queridos, meus irmãos, eles conversamos com eles, e eles prontamente aceitaram, de inteireza de coração e sinceridade, poderem professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e serem partes dessa comunidade. E hoje nós faremos a admissão deles. No caso de Vinícius, ele já foi batizado na infância, e não haverá necessidade de um novo batismo, uma vez que a sua mãe Raquel trouxe ele já na infância, com a sua família, com o nosso amigo Josimar, Raquel trouxe ele à frente, foi batizado na infância, e hoje ele fará a sua profissão de fé, como decidindo-se por carregar na sua vida, a fé dos seus pais. A nossa irmã Vera já veio da igreja batista, já era batizada, crente no Senhor. Por ocasiões particulares, houve a necessidade dela vir para a nossa igreja, se identificou com a nossa doutrina, e hoje ela professará a sua fé naquilo que cremos e fará isso publicamente diante dos irmãos. E o nosso amigo Luciano, que até agora é o nosso amigo, mas será o nosso irmão, já é o nosso irmão, ele será batizado, alvo aí das nossas orações, oração de Cléia, de toda essa igreja, e hoje ele fará a sua pública profissão de fé e em seguida fará também o seu batismo, tá certo? Primeiramente eu vou seguir com a profissão de fé de vocês, eu vou fazer algumas perguntas, e em seguida vocês respondam para mim se confirmam ou não aquilo que eu irei perguntar, se creem ou se não creem. E peço que façam isso com toda sinceridade e inteireza de coração. Deixa eu ver se ele fica por aqui. Bota aí, Tiago, por favor. Antes de mais nada, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E o Espírito Santo, confirmando essa palavra, ele diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diante dessas palavras, eu farei agora algumas perguntas para vocês, diante de Deus e diante dessa congregação, e vocês me respondam afirmativamente ou negativamente, conforme a fé que vocês carregam em seus corações. Vocês creem em um só Deus,
que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem nisso? Sim. Credes também que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Sim. Confessam que fostes concebido em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, e tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras. Vocês confessam assim? Vocês se confessam assim, dessa maneira? Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todos que Ele pede. Vocês creem nisso? Sim. Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feitos diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por Ele ordenado para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra, fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Vocês estão sinceramente arrependidos e crendo nessas coisas? Por fim, vocês prometem mais que, como membros dessa igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto essas lideranças forem fiéis às Escrituras Sagradas. Diante dessas coisas, não, tem mais uma pergunta aí. Vocês prometem... Não, é até aqui mesmo. Diante de todas essas promessas e juramentos, meus irmãos, nada impede de nós, então, recebermos esses irmãos como membros dessa igreja. Diante disso, eu declaro a irmã Vera e o nosso irmão Vinícius já membro dessa igreja, batizado, mas agora oficialmente como um membro comungante, partes da membresia dessa igreja. Tanto a irmã Vera como o nosso irmão Vinícius. Eu vou fazer uma oração por vocês. Luciano fica por aqui, que ainda a gente vai proceder com o batismo dele, e vamos render graças a Deus por esse privilégio maravilhoso. Vamos orar pela vida de Vera e Vinícius. Vamos orar. Bendito Deus e soberano Pai que está nos céus, rendemos graças ao Teu santo nome, ó Deus, que mesmo diante de aflições e lutas e constantes desafios que imperam diante de nós, o Senhor faz a Tua igreja crescer, o Senhor acrescenta à Tua igreja o número dos eleitos. E nós queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, por confirmar a fé de Vinícius, como também da nossa irmã Vera, como membros e partes dessa igreja, que todos nós possamos estar unidos em uma só fé, em um só espírito, com uma mesma esperança no Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que as Tuas bênçãos possam sobressair sobre a vida desses amados irmãos que agora fazem parte da nossa comunidade de fé, que o Senhor os elegeu, o Senhor os escolheu e agora os acomodou nesse rebanho, que eles possam, juntamente com essa igreja, trabalhar fielmente para o avanço e crescimento do Teu Evangelho, e que nós, meu Deus, como igreja, possamos juntamente servi-los e ajudá-los nas suas dificuldades e deficiências, para que eles possam encontrar em nós também amparo e refúgio nas horas da dificuldade e tentações. Te peço assim que o Senhor abençoe grandemente
a vida de Vinícius, como também da nossa querida irmã Vera. Assim nós te oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Primeiras damas, seja bem-vinda, irmã Vera. É um prazer que a senhora aqui conosco, viu? Deus abençoe. Agora, oficialmente. Nem foi difícil assim as perguntas, viu? Aí podem sentar. Eu vou convidar o irmão Jalmo, por favor, que me auxiliasse aqui do batismo de Luciano. É bom um paninho para ele, senão ele vai se molhar muito. Meus irmãos, antes de iniciar o batismo de Luciano, ouvimos a sua pública profissão de fé. Ele confessou diante de Deus, como também diante dessa comunidade, a fé que ele carrega no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que está desligando aqui. E a fé que ele carrega no Senhor Jesus Cristo. Diante de uma confissão dessa, nada impede dele receber o batismo, né, a água do batismo. E o que necessariamente é a água do batismo? Sabemos, meus irmãos, que a água do batismo, ele não é capaz de purificar o corpo e nem mesmo a nossa alma. Na verdade, a água do batismo, ele é um símbolo que representa o lavar regenerador do Espírito Santo. O que nós iremos constatar aqui, nada mais é do que um símbolo externo de algo que aconteceu internamente com o nosso amado e amigo irmão Luciano Almeida. Acontece que ele creu, se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo agora fez morada no seu coração. E a água do batismo simboliza nada mais, nada menos do que a descida do Espírito Santo e o lavar regenerador que ele causa no seu coração e na sua alma. Não é a água do batismo que purifica, mas o Espírito Santo de Deus. É Deus, por sua graça, que faz esse lavar regenerador. E nós representamos isso por meio da água do batismo. E é exatamente isso que nós iremos fazer a partir de agora. Diante da confissão, Luciano, que você fez, diante de Deus e diante da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo e bendito Deus, queremos render graças ao Senhor, porque hoje o céu se abriu, o céu se rompeu em festa, porque um pecador se arrependeu, e o Senhor, mais um nome foi escrito no livro da vida. Peço ao Senhor, a Deus, que as tuas bênçãos, por meio da água representada, por meio da água desse batismo, caiam todas sobre a vida do nosso irmão Luciano. Que o teu Espírito Santo repouse abundante sobre a vida dele, como também da sua família. Que o Senhor faça, ó Deus, com que a tua glória, com que o teu brilho resplandeça na vida do nosso querido irmão. Tanto oramos, tanto buscamos, e hoje o Senhor tem dado a resposta de que as orações do crente são válidas, e ela é capaz de romper os céus e fazer coisas que os nossos olhos muitas vezes duvidam. Por isso eu peço ao Senhor, a Deus, ratifica nos céus aquilo que foi feito aqui na terra, porque sabemos que o que acontece aqui nada mais é do que uma decisão que o Senhor já tomou aí no céu. O nome do nosso querido, amado irmão Luciano, escrito no livro da vida. Seja o Senhor, ó Deus, glorificado por meio da salvação, por meio do teu plano redentivo, que foi hoje confirmado na vida do nosso querido Luciano. Assim te rendemos graças, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e bendizemos com muitos louvores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Depois os irmãos cumprimentem o nosso irmão Luciano e os demais irmãos que agora fazem parte da nossa comunidade de fé.